Quando a gente vai falar de conseguir vaga no exterior ou no próprio Brasil, uma nova oportunidade, a gente tem que falar de portfólio. Porque o portfólio é uma das coisas que vai atrelar no nosso currículo que mais tem chance de destacar a gente como desenvolvedor. E é isso que a gente vai falar aqui. Eu preparei um baita de um conteúdo bem intenso para a gente discutir todos os aspectos de um portfólio e como que a gente pode se destacar. Ele vai ser totalmente baseado em um dos livros que eu li agora recentemente, que depois eu vou mostrar no final, e também minha experiência contratando na gringa. Então, a gente vai discutir todos os aspectos para você conseguir se destacar usando esse portfólio. Então, fica até o final que esse conteúdo vai ser muito relevante. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que portfólio é injusto, é completamente injusto, tem que ser nerfado. E se você acha que não, talvez não saiba o que a gente consegue fazer com isso. Porque como é que funciona hoje em dia? Hoje em dia a gente cria uma conta no LinkedIn, bota lá todas as experiências, coloca os projetos também. Só que assim, como é que funciona isso? A gente vai colocar as experiências, vai ser um mini bloquinho de texto, um text area, onde a gente coloca toda a descrição, talvez a gente bote ali uns tópicos, alguma coisa, e vai ser isso. É assim que funciona lá dentro. Só que no portfólio é completamente diferente. No portfólio a gente consegue guiar o usuário. Então, se eu pegar um projeto, eu posso fazer uma página específica para esse projeto e de fato guiar ele por tudo que eu quero que ele veja. Só as partes mais importantes, que de fato é relevante, mostrar muito mais do que... se aprofundar muito mais do que a gente consegue no LinkedIn. E uma das coisas que também faz ele ser muito injusto é que não é todo desenvolvedor que tem. Eu contratei aí, faz o quê? Uns 4 meses. Botei inclusive uma vaga lá no Discord da Rocket City, um público bem mais nichado, mas deu umas 90 pessoas. Dessas 90 pessoas, eu acho que 5 tinham um portfólio, acho que um pouco menos ainda. E o portfólio, ele te alavanca muito, porque a pessoa consegue ver, ela consegue ter uma noção de ti, da tua personalidade, dos teus projetos, do que tu já trabalhou, e de fato ver que tá colocando as coisas em prática. Só o fato de ter um portfólio já mostra que tu é um cara esforçado, que tu estás ali de fato trabalhando e tentando fazer as coisas para maximizar tuas chances de entrar na vaga. Então assim, tu só tem um portfólio já é muito bom. Tu aplicar tudo que eu vou te passar aqui, com certeza vai te ajudar ainda mais a se destacar nessa parte. Não é que o portfólio vai te dar um emprego, mas com certeza ele vai te ajudar a ter uma entrevista de emprego, porque a gente consegue fazer o portfólio fazendo a pessoa sair dele com uma sensação tipo, eu preciso falar com esse cara. Ou ela gravar na cabeça, gente, e ficar com isso na cabeça. E é isso que a gente vai tentar passar aqui. Então assim, a gente vai falar muita coisa. E vamos começar o principal, que é sobre projetos, que geralmente o que a gente mais vai querer destacar no nosso portfólio é sobre projetos. Eu vou trazer uns exemplos reais também, então vai ser bem legal para a gente entender. Lembrando que tudo isso aqui que eu estou falando é baseado em vagas do exterior, então é bem interessante a gente pensar, talvez tenha algumas coisas aqui a mais para adicionar, mas o que o pessoal mais vê que é destaque? Destaque é se ele resolve um problema real, se está online e contribuição open source. Então assim, todos os seus projetos vocês vão ver. Geralmente a gente vai fazer um projeto só para o portfólio, para aprender e tudo mais. Então sempre se atente a alguns detalhes. Então primeiro, ele é um projeto que tu fez resolvendo um problema teu? Ele está online, então desce deploy, a gente consegue acessar ele? Ou ele é uma contribuição open source? O pessoal, inclusive na gringa, gostam bastante de open source. Isso aqui é uma coisa que eu não sabia, inclusive. Eu descobri agora e essas contribuições open source são bem valiosas lá. Então tudo isso são coisas que a gente consegue adicionar no nosso projeto, no nosso portfólio. E tem algumas coisas que a gente tem que se atentar para não colocar. Então a primeira coisa que a gente não inclui é o portfólio no projeto. Então muita gente fala, cria o projeto, cria o portfólio e coloca o portfólio como um projeto também. Só que por que a gente fala que isso não é tão legal? Porque geralmente ele não tem nada demais. A não ser que tu faça algo muito legal com o teu portfólio por debaixo dos panos. Então, tu configurou um Analytics e tu quer colocar lá pela primeira vez, criou algum sistema, sei lá, de heads ou alguma outra, sei lá, alguma coisa muito fora da caixa, colocou um SMS, não é SMS, CMS, aquele negócio que quando tu escreve o blog, ele já vai automático, assim, tem uma coisa diferente no teu portfólio, sem ser só uma lista com teus projetos e tudo mais, ele realmente tem algo que se destaca, coloca. Se não, não bota ele lá. Não coloca projeto de não deve. Então, para muita gente que está trocando de área, legal saber que trabalhou fora já tem outras experiências, é legal. Só que, para uma vaga de desenvolvedor, não faz sentido colocar um projeto que não seja dev. Talvez lá embaixo, no a mais, no plus, alguma coisa assim, tipo, inserir não como um principal.
Tutoriais também não. Principalmente, não coloquem projeto tutorial, por favor. Muita gente faz, seja os projetinhos LLW da Rocket City e tudo mais, mas por que eu falo que não é tão interessante? Porque quando a gente vai criar um portfólio, o que a gente quer passar para a pessoa? A gente quer mostrar para ela os problemas que a gente consegue resolver com a nossa própria autodireção. Então, quando a gente faz um tutorial, a gente está seguindo algumas coisas que alguém está falando. Só que o que a gente quer ver é o que de fato a gente consegue fazer. É isso que a gente quer passar para eles. Então, assim, pegou o projeto tutorial, mas tu adicionou extensão, que nem o portfólio. Não, eu adicionei umas coisas a mais. Tá, tu adicionou quantos por cento a mais do projeto? Foi só uma coisinha a mais aqui e ali? Ou foi os 50% do projeto? Se foi mais de 50% do projeto, tudo bem. Aí pode botar no portfólio, explicar o que fez a mais e tudo mais, mostrar que é de tutorial. Mas se foi menos que 50%, não fica tão legal. Inclusive pensando que muitas pessoas podem colocar também como tutorial e isso pode de fato ir abaixando a credibilidade, vamos dizer assim, né? E trabalho confidencial, isso aqui é uma coisa importante. É legal adicionar um projeto, uma feature muito legal que tu fez na empresa que tu está trabalhando? Top! Só tem que tomar cuidado se não é confidencial, se não quebra nada de contrato e tudo mais, porque senão tu pode ter os problemas. Mas no geral, trabalho confidencial, pergunta aí pro teu chefe se pode e tudo mais, e coloca porque é bem legal, assim, as features, legal, uma coisa assim que se destacou. Quantos projetos? Vamos lá. É entre 2 e no máximo 5. No caso, no mínimo 2 e no máximo 5. E daí que a gente vai entrar em uma coisa bem polêmica. Vamos conversar um pouquinho sobre como funciona isso. E se tiver mais que 5? Se a pessoa tem vários e vários projetos, como que a gente faz? Primeiro a gente tem que ter uma coisa em mente. Eu não lembro se eu coloquei aqui botei. Então daqui a pouco eu vou começar a falar um pouco sobre isso. Mas a gente tem que ter uma coisa em mente que é o seguinte. A pessoa não vai passar muito tempo no teu projeto, no teu portfólio. Ela está olhando várias e várias e várias pessoas, então ela não vai pegar e olhar 14 projetos teus, ver tudo que tu fez. Ela vai querer saber os primeiros. E pensa o seguinte, pensa que tu fez uns 14 projetos. E daí a pessoa entra no teu portfólio, mas tem na real 2 que são muito legal e tem os outros que são assim, meia boca, mas não inteiro, não completo. Imagina se ela clica nesse que não está completo. Então é sempre importante. Pode ter mais que 5? Pode. Mas colocar um destaque. Eu diria para ter ali uns 3 de destaque, no máximo, assim, que fica bem interessante. Então, colocar uns 3 como realmente destaque na aplicação. A pessoa vai entrar, ela vai ver, ó, esse aqui foi o que eu escolhi para te ver. E depois uma outra opção ali, um botão, mostrar tudo mais, que eu acho legal colocar. Mas colocar 5 na cara do usuário direto, mais que 5, no caso, eu não acho que seja tão interessante. É mais interessante colocar escondido. E se tiver só um, como é que a gente faz? Primeiro que aqui o objetivo é mostrar a tua experiência. Se tu fez um portfólio e só tem um projeto, talvez não seja a hora ainda de fazer um portfólio, seja a hora de fato fazer outro projeto. Então o que eu vejo o pessoal mais recomendando? Faz um projeto grande, não necessariamente grande, tá? Não precisa fazer um Instagram da vida, mas um projeto mais bem trabalhado e um outro pequeno. Ou tu usa uma tática muito legal que tu pode pegar e coloca lá um grandão, assim, um projeto mais bem estruturado, bota ali, e depois no outro coloca, sei lá, um nome aleatório e bota assim, em desenvolvimento. Dá pra fazer? Dá. É legal. Aqui no caso eu expliquei isso, não tinha nada. E se não for bom o suficiente? Isso é uma pergunta que eu recebo bastante, principalmente lá no Instagram. No quesito, tá, e se meu portfólio não for tão legal, meu projeto não for tão legal, o que eu faço? Primeiro que a gente tem que sempre entender a questão de nivelamento. Se tu tá ali numa vaga de júnior, tá querendo ir pra uma vaga de estagiário, tá querendo ir pra uma vaga de pleno, de sênior, isso tudo vai entrar em consideração quando a pessoa for te contratar, porque ela vai esperar uma coisa diferente de acordo com a senioridade. Então assim, meu projeto não é tão bom assim, mas pra onde tá indo? Então eu tenho uma vaga de estagiário, uma vaga de júnior. Cara, às vezes só de tu ter uma coisa já feita, uma coisa concreta, já é um destaque. Já é assim, surreal. Não, talvez não tenha ficado perfeito de dar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas isso aqui é muito legal. Então, assim, não se preocupe muito com isso. De acordo com a tua senioridade, tu vai ali organizando para de fato mandar um projeto, porque a expectativa também de quem está vendo isso vai ser diferente de acordo com a senioridade. Então não fica muito com isso, senão você tem que criar um SaaS do zero, pronto, lindo, perfeito, que nem o pessoal do Instagram e não sei o que. Não, só faz ali o que tu consegue fazer com o melhor que tu pode e tá ótimo. Até inclusive se for um projeto resolvendo um problema teu mesmo, né? E agora, isso aqui
é uma coisa muito importante da gente entender. Porque a gente vai ter duas pessoas acessando nosso portfólio. A primeira, que é o Dev, que não necessariamente vai ser o primeiro. Muitas vezes vai ser o primeiro do RH, ou muitas vezes vai ser o Dev porque não tem RH. Então, assim, que tu vai ver mais em startup, principalmente na gringa, aqui mesmo, tu vai falar ou direto com o CEO ou direto com o desenvolvedor. Então, tu tem que adaptar o teu currículo para ele, o teu portfólio, para ele estar bom para os dois. Porque se ele tiver, nossa, muito mirabolante e tudo mais, às vezes a pessoa do RH que não é tão da tecnologia pode até não conseguir de fato mexer no teu site. Já aconteceu muito isso comigo. Até eu sou desenvolvedor e não consegui mexer no site da pessoa por não entender o que de fato ele, como que é para ser usado, como funciona. Então, assim, tem que sempre ter um meio termo entre desenvolvimento e RH. Muita purpurina e não tanto também, tipo, passar as informações que o RH precisa ter e também passar as informações que o desenvolvedor tem. Então o desenvolvedor ele quer ver teu conhecimento. Então lá tu pode passar um conteúdo técnico denso. Só que o RH ele já é um pouco diferente. O RH ele quer ver vários aspectos teu. Primeiro ele quer ver personalidade. Então ele quer ver teu entusiasmo, tua competência, principalmente em vagas mais baixas, mas não só isso, eu acho que é muito em todas as vagas, eles querem saber o quão bom tu é para te aprender. Se tu tem problemas, sei lá, de trabalhar em equipe e tudo mais, então assim, a principal coisa do RH é ver o seguinte, o quão esse cara, ele tem um potencial, qual o potencial dele aqui na empresa que a gente consegue nivelar ele. Ele por acaso é uma pessoa que recebe bem feedbacks, ele tem um problema com o ego inflado, eles querem entender isso. E também se dá um fit cultural. Então a pessoa tem que querer trabalhar contigo. Isso é até uma das coisas que a gente mais vê, que no desenvolvimento, uma das coisas muito boas, a gente não precisa ser tão formal. A gente pode colocar muito mais coisa, puxando nossa personalidade de fato e mostrando quem a gente é. E o mais importante disso é o que eu já falei antes, mas ele vai ficar de 30 a 60 segundos no teu site. Talvez 90, um pouco mais, um pouco menos. Mas essa é a média que ele vai ter para saber se esse candidato é bom ou não. Então, vocês entendem que assim, não é pessoas que vão olhar teu currículo, porque elas podem olhar assim e dizer assim, nem gostarem do currículo para entrar no portfólio. Então, não é todo mundo que vai olhar. Quando ele entrar, ele vai ficar pouco tempo. Ele não vai ficar muito, porque ele tem várias pessoas e não pode perder tanto tempo contigo. Então, a gente sempre tem que ter isso na cabeça para, de fato, passar a informação de uma maneira simples para os dois. Tanto para desenvolver, então, cara, querem uma coisa simples, tá aqui, o cara consegue enxergar tudo, tem a tecnologia, tudo que precisa, e tá aqui aqui tem a parte, todo o desenvolvimento, toda a parte densa, explicando todas as habilidades realmente técnicas, então é bom ter esse nivelamento e entender a audiência. E agora eu vou mostrar uma coisa para vocês sobre, trouxe até um exemplo, que é esse portfólio genérico, a gente vai avaliar ele aqui, entender o que a gente pode mudar, o que a gente pode fazer. Deixa eu só tomar uma água. A voz é ficando ruim de ficar falando aqui. Então vamos lá. Aqui, o portfólio genérico. Esse site que eu peguei lá no do livro também, no final vou mostrar tudo bonitinho para vocês. Então aqui a gente tem o Charles Smith. Ele é um desenvolvedor full stack dos Estados Unidos não sei falar isso aqui. Anytown. Acho que é esse, não sei. Mas tudo bem, ele está procurando aí vaga full stack. Ele tem 3 seções, o About Me, Projects e Contact Me, que são de fato as seções mais importantes que a gente vai ter aqui no nosso portfólio, então isso também é legal. Vamos começar no About Me. Primeira coisa, ele está falando que ele é um Junior Full Stack Developer da Anytown e ele é ali apaixonado por desenvolvimento web e algumas linguagens como HTML, CSS e JavaScript. Ele também se graduou recentemente na Apex College, em 12 semanas intensivas, foi um bootcamp e está procurando vaga Full Stack. E quando ele não está codando, ele está ali se divertindo com os amigos. Então sai com os amigos. Beleza. Qual que é? Na real, primeiro vamos entender tudo, vamos olhar tudo, depois a gente começa a discutir um pouco mais sobre, né? E aqui ele tem também os projetos, que ele está botando os projetos dele. Tem 3 projetos, está ali ok. Como a gente falou. Tem uma fotinho para eles, e um título e uma descrição que não fala nada sobre o projeto e fala sobre as tecnologias. Beleza. E tem o código do GitHub e o live. Então é só isso que a gente tem. Então agora vamos entender o que a gente pode falar sobre. Primeiro, a parte do About.
O About, ele é muito importante, gente. Muito importante mesmo, porque a gente vai passar nossa personalidade nele. E aquele ali, ele tá sem personalidade e tá extremamente genérico. Qual que é o problema? A seção de About Me, ela tem que ser algo que tu não pode copiar e colar de outra pessoa. Então, se eu pegasse, colasse aquilo e botasse no meu, ele seria igual, ele serviria, porque eu também sou apaixonado por desenvolvimento de software, claro, só as experiências, né? Mas sou apaixonado por desenvolvimento de software, eu gosto de ser com os amigos e tô procurando vaga de emprego. Então, assim, nada específico da pessoa. Quando a gente vai falar de uma sessão About Me, eu até trouxe depois outro pra gente dar uma olhada, a gente tem que passar nossa personalidade, tem que falar, de fato, coisas que sejam específicas nossas. Se eu copiar isso e botar no de outra pessoa, aquilo não tem como encaixar, porque tem que ser específico da minha vida. E a parte de projetos, ela tá extremamente mal explorada. Muito mais explorada. Não tem quase nada de informação. Ela tem uma imagem, não fala sobre o projeto e dá um link do GitHub e do Live. Deixa eu só me lembrar aqui, eu coloquei depois pra gente dar uma olhada sobre GitHub e link para entender um pouco melhor. Mas enquanto isso, vamos primeiro dar uma olhada ali num outro portfólio que eu trouxe aqui, que é o da Laura. Eu conheci a Laura agora no evento do Frontin Floripa. Uma pessoa bem interessante e assim, já é sênior, já tá ali com um baita do networking na gringa e tudo mais, então até tá um pouco desatualizado esse portfólio, mas imagino que ela nem tenha mais problema para de fato usar um portfólio, né? Precisar usar um portfólio. Mas aqui que vocês podem ver, ela tem uma seção de About só com essa questão de falando sobre ela. Então falando sobre a vida dela, falando onde que ela morou, as cidades que ela já foi passando, os hobbies, falando sobre a jornada de programação. Então, assim, aqui ela de fato vai passando a personalidade dela nesse About Me. Claro, a gente não precisa, a gente pode ter uma seção de About Me, que é interessante, bem importante ter uma página só para isso, a gente de fato fala tudo, mas também se a gente quiser botar na home um título, um mini textinho, um parágrafozinho que nem tem ali do genérico, a gente pode colocar. Inclusive, eu acho que até um pouco dos melhores mundos, dos dois mundos, a gente colocar uma mini descriçãozinha nossa, depois uma sessão de About extremamente mais explorada. Então aqui a gente de fato fala sobre nós, passa a nossa personalidade, o que a gente gosta de fazer, o que não gosta, e de fato desenvolver essa parte, né? Então é bem interessante aqui, esse aqui é um portfólio que eu achei bem legal. Opa, cliquei errado. E top. Então essa é a parte mais ou menos de About Me. A gente já pegou que tem que desenvolver ela, tem que de fato falar sobre nossa personalidade. E agora vamos entender aqui então sobre Live Demo e GitHub. Muita gente pode ficar assim, não, mas eu botei o GitHub, eu botei o Live Demo, já tá ótimo. Por que não tá bom? E por que não é bom? Primeiro, tá 100% testado? Já testasse o browser que a pessoa vai usar? Testar todos os browsers que tem, todos os tipos de interação, todas as combinações, tudo, já testasse tudo? Não, beleza, já testou tudo bem. Agora, tu sabe qual que é o workflow? Tu por acaso aí tem muita experiência em UX e fez um workflow que a pessoa vai seguir, ficou muito bom, muito intuitivo, ou assim, fizesse um projeto, que vai ser a maior parte do caso, eu acho 100%. Tem algum blocker? Tipo, a pessoa quando entrou no teu site, ela entrou lá no link do Live Demo, tem que fazer sign in? A gente tem que lembrar que a pessoa vai ficar, não vai dar de ver, aqui, ela vai ficar 30 a 60 segundos no teu site. Se ela for entrar no teu negócio e tiver um blocker, ela já vai provavelmente parar, a não ser que ela esteja muito interessada, mas na maioria dos casos, ela não vai nem mais entrar. Qualquer um sabe usar? Essa é uma parte muito importante. Tu cria um site novo para um problema, alguma coisa e tal. Tá, eu entrando lá, eu vou saber usar sem nem estar com esse problema, sem ser desse nicho, alguma coisa? Por isso que, assim, não é que eu não tô falando que não é legal ter Live Demo. Eu tô falando que não é legal só ter a Live Demo, justamente por isso. E mesmo se tu tiver tudo isso aqui, tudo perfeito, ainda tem informação faltando. Como é que tu aprendeu? O que você aprendeu no caso, né? O que te inspirou a fazer? Por que tu fez o projeto? Qual a parte mais difícil? Como que tu resolveu esse problema? Qual o maior desafio? Aqui o maior desafio. Como a feature que torna isso único, que foi mais legal de fazer, que foi a mais complexa? Como se compara com os produtos existentes? Como foi construído do zero, para saber se teve de fato alguma ajuda, alguma coisa? Então assim, tem muita informação que fica sobrando, que fica vagando por aí, e é por isso que uma das coisas mais importantes quando a gente vai fazer um projeto é ter uma página para cada projeto. Então tu vai criar uma página para cada projeto e vai de fato guiar o usuário no que tu quer que ele veja. Então aqui a gente vai ter também GitHub. Por que não é tão legal só ter o GitHub?
Que assim, gente, vamos ser sinceros, a gente é desenvolvedor, vai ter horas que a gente vai resolver um problema com uma engenharia avançadérrima, vai ser uma coisa muito foda, TypeScript aqui, ali, não sei o que, e vai ter hora que vai fazer, ou vai botar coisa com fita adesiva, vai botar um durex ali e vai colar as coisas. Só que imagina o seguinte, imagina um cara entrar no teu GitHub e o lugar que ele vai olhar é literalmente onde está com fita adesiva. Então assim, é legal ter? Também é legal. Mas só ter o GitHub talvez não seja tão interessante, justamente por isso. Então, a gente tem que contar uma história. Quando a gente vai fazer isso, a gente vai contar uma história. Então, a gente tem que mostrar o que a gente quer que ele veja. A gente vai direcionar o usuário para de fato extrair o máximo de cada projeto. Então, eu vou lá, fiz um projeto, eu quero que ele consiga o máximo de informação naquele projeto. E essa é a parte que eu tenho que de fato mostrar para ele. Aqui eu também tenho que olhar o livro no use case, que eu botei aqui. Peraí que meu irmão me atrapalhou aqui. Mas outra a gente tem que olhar o use case no livro, que eu deixei aqui uma anotaçãozinha para mim pegar. Que basicamente, aqui neste e-book que eu estava lendo sobre Effective Dev Portfolio, que eu vou falar no final, a gente tem aí um exemplo sobre um portfólio onde a pessoa fez isso de fato. Então aqui a gente vai olhar agora o portfólio da Júlia. Como é que eu dou zoom aqui? Ai, que ruim que é dar zoom. O touchpad é tão bom. Tá, acho que aqui já tá bom. Como é que mexe? Tá, pronto. Então vamos lá. Primeira coisa que tem no portfólio da Júlia, ela fala aqui que ela tem 20 anos, é uma estudante da Purdue, não sei como é que fala, e está estudando ali desenvolvimento web e design. Ela também... ela crescendo como desenvolvedor, está trabalhando no site, tá, então aqui basicamente ela trabalhando ali como desenvolvedora, ela está falando que ao longo do tempo, trabalhando com vários seniors designers, developers, foi ali aumentando os padrões dela, do que é de fato esperado para uma aplicação web. E também temos tá, então aqui ele está falando que toda essa experiência que ela teve, dessas oportunidades de criar de fato produtos memoráveis que não são só para diversão, vamos dizer assim, né? E são escritos ali com um código bom, no caso fácil de entender e tenha bastante manutenção, seja fácil da manutenção. Uma das coisas, deixa eu até ver aqui, o que eu tinha colocado, personalidade, projetos a explorar, tá. Então deixa eu já comentar aqui uma coisa que eu acho que eu não coloquei ali, mas esta parte aqui, ela é muito relevante. Eu consigo desenhar, fazer alguma coisa aqui pra vocês? Deixa eu ver. Pick. Great. Não sei. Tá, não consigo. Tudo bem. Acho que é aqui. Não, tudo bem, tá. O que a gente consegue ver de muito interessante aqui? Isso aqui é uma coisa que eu vou falar pra vocês. Quando a gente vai falar da gente, é muito simples a gente falar assim, eu sou uma pessoa muito fácil de conviver, vamos dizer assim. Uma pessoa muito fácil de ser mentorada, uma pessoa que escuta muito, uma pessoa muito feliz ou muito gentil. A gente, de fato, explicitamente falando como a gente é. Só que aqui, como vocês podem ver, ela falou que ela trabalhando com senior developers e designers, isso aumentou de fato muito os padrões dela. E vocês percebem, assim, uma pessoa que do RH olhando isso aqui, ela vai dizer assim, pô, essa guria aqui, ela é uma pessoa fácil, tem um potencial porque ela é fácil de ser instruída, ela de fato aprende com o pessoal. Então ela tá falando uma coisa de uma maneira implícita. Não, acho que é implícita. Ela tá falando uma coisa sem de fato falar ela, sabe? E isso é algo muito poderoso, porque sempre que a gente puder falar algo falando sobre nossa experiência, o que a gente tá fazendo e tudo mais, que isso fala sobre nossa personalidade, é muito melhor do que de fato falar explicitamente. Eu sou uma pessoa animada, eu sou uma pessoa organizada. Em vez de falar eu sou organizado, falar eu normalmente tenho uma rotina para tudo, faço minhas coisinhas aqui e tal. A pessoa vai tirar a conclusão que tu é organizado. E isso é muito, muito legal de se tirar. Daí aqui a gente tem outras sessões que também não são tão relevantes assim. Cadê? Basicamente ela só está falando as skills dela. Então esse aqui é a primeira vaga, como ela falou que ela é estudante e tudo mais. Então assim, ela está falando todas as skills dela. Bem interessante, principalmente para a questão de RH, porque o RH entra aqui, já vai olhar as skills, já sabe mais ou menos o que ela faz, já consegue ali ter uma noção de como funciona. E aqui é uma coisa muito interessante porque ela de fato desenvolveu muito bem cada projeto. Então se você vê o que eu trabalhei, aí tem um textinho falando ali algumas coisas, algumas aplicações, artigos e tudo mais.
E aqui tem os aplicativos. Agora a gente vai descendo um pouquinho nos projetos. Tem aqui o outro projeto que está vindo, que está como começou, né? Cadê? Começou. Então, de fato, mostrando ali um que já está vindo, a tática que eu mostrei para vocês, aquela já tem 4 projetos, né? E aqui o finalzinho, com a parte de falar com ela. O pessoal coloca só e-mail, eles falam até uma coisa que é interessante, nesse parte de contatos, é legal também colocar um inputzinho, para a pessoa de fato só escrever e mandar um e-mail. Mas o e-mail também não tem nada demais, mas uma boa prática é colocar ali os inputs para a pessoa só escrever e mandar uma mensagem para você. E aqui ela colocou que ela tá bem... cooler, esqueci isso aqui, feliz, né? Muito feliz no Instagram, muito ativa. Não vou saber agora a palavra, gente. Não sou 100% dos inglês ainda. Mas basicamente vocês podem ver que ela botou umas fotos aqui de provavelmente Instagram que ela tirou. E, cara, isso aqui já mostra mais um pouco ainda da personalidade dela, tornando esse site de fato único, esse portfólio. Porque isso são coisas a ver com a personalidade dela. E aqui agora ele mostra um pouco sobre... Cadê? Não é aqui? Tá, é aqui mesmo, pera. Eu só me perdi. Aqui. Sobre o projeto do Coffee by Benjamin. Acho que é assim. Tudo bem. Então aqui ele vai falar um pouco sobre o projeto. Ela colocou uma print inicial, colocou um pouquinho sobre o projeto, explicando sobre o que de fato é, a live para ele conseguir acessar, a stack, o type. E aqui ele começou a desenvolver. Então ela começou a falar quais são os objetivos, qual que é a proposta, qual que é a stack que ela usou, por que ela usou. Colocou mais imagens da aplicação, colocou os problemas que ela teve nos processos e tudo mais, colocou as lições aprendidas, outros projetos para a pessoa já entrar e depois aqui a parte de content novo. Então assim, ela literalmente pegou o projeto dela, ela criou um guia para a pessoa, para ela passar por tudo que ela queria que de fato a pessoa visse por aquilo. Então ela entrou tanto em partes técnicas, como vocês podem ver aqui na questão de WebStack, os projetos, ela falou aqui, eu já dei uma lida antes, só ver se eu lembro, acho que era alguma coisa sobre organização, os projetos que ela teve, com a organização, estrutura de código, tudo mais, e daí ela está falando ali como que ela fez também para, de fato, começar a se organizar e tudo mais, para resolver esse problema. Então isso é muito legal, porque a gente quer passar para a pessoa isso, o quão bom a gente é resolvendo problemas. Então esse foi um dos elementos que eu queria mostrar para vocês, e o que a gente mais pode ver que se destaca aqui, é que ela mostra a personalidade dela, os projetos são muito bem explorados e ela mostrou entusiasmo sem ter de maneira explícita, porque tudo do jeito que ela foi fazendo, de como ela foi falando, claro que eu não li tudo ali só para não ficar tão pesado, mas depois vocês vão poder ler em casa que eu vou passar ali o link, mas tudo que ela foi falando foi mostrando a personalidade dela, que ela é entusiasmada fazendo as coisas, fazendo os projetos e tudo mais, e mostrando que é uma pessoa dedicada. Então a pessoa que viu esse portfólio dela, ela já ficou muito na cabeça, com a cabeça da... qual é que é o nome da nossa amiga? Fechei aqui agora. Me fugiu. Aqui, ó. Júlia. A Júlia. Então já ficou bem animado ali com a Júlia, né? E agora, dando aí os últimos passos que eu queria falar para vocês. Design. Como é que a gente faz design para portfólio? Eu não sei vocês, mas eu, assim, estou péssimo, mas péssimo em questão de fazer design. Então, nada se cria, tudo se copia, mas nem tanto. Por que isso? Quando a gente vai fazer um projeto, se tu tentar fazer do zero, provavelmente, a não ser que seja muito bom, vai ficar ruim, principalmente se for iniciante. Quando eu comecei, eu fui fazer um projeto do zero, sem nada. Cara, foi a coisa mais feia, eu nem consegui colocar de portfólio porque ficou horrível. Assim, eu particularmente sou muito ruim. Então, o que eu estou usando de tática, e que também a pessoa ali que escreveu o livro sugere, é que a gente sempre copie. Então, assim, pega ali uns 3 portfólios que tu acha legal, dá uma pesquisada e começa a juntar elementos de cada um deles para criar o teu com a tua personalidade. Então tu vai ver coisas que tu acha legal e tu vai juntando e botando tuas sprinkles, a tua decoração, a tua purpurina para deixar aquilo tua cara. Porque o teu portfólio ele tem que ser único. Por isso que é um problema a gente copiar muito. Porque se a gente pegar um portfólio, copiar ele inteiro, assim, colocar umas coisas a mais, quando a pessoa vê, ela vai se lembrar do outro. Ainda mais... não vou conseguir achar aqui agora. Deixa eu ver se... Eu acho que no livro tem uma foto sobre... Mas tem um portfólio que ele é muito conhecido.
e muita gente usa ele de template. Esse aqui, ó, do Brittany Chang, é esse aí. E esse Brittany, ele é um portfólio que vocês podem ver, tem muita personalidade aqui. Tipo, ele é muito... Tem um design muito fechado, não é fechado, mas um design muito dele, sabe? É uma coisa que foi ele que fez e tu consegue ver que ele é muito forte, o design. Então, quando tu copia um portfólio desse, por exemplo, e coloca lá como usar de template e tudo mais, quando a pessoa olha o teu portfólio, principalmente se for uma vaga de front-end, já vai cair um pouco a tua reputação, porque vai dizer, o cara copiou o portfólio. Então, é interessante ter o portfólio ele ser único. Ele ser único com a tua personalidade. Então, pega ali uns 3, mistura os elementos assim, coloca um pouco do teu, e daí você vai ver que isso vai tornar um portfólio único. Então, é isso que eu recomendo para vocês. Então, copiem e criem o próprio de vocês com as sprinkles. E é exatamente isso. Deixa ele a sua cara. A pessoa tem que entrar e dizer assim, esse é o portfólio de tal do fulano. E essa é a parte mais interessante. Então, gente, ficou um conteúdo extremamente longo. Se você ficou até aqui, meus parabéns, porque foi um conteúdo bem denso, que eu estou até, inclusive, fazendo um teste para ver quem vem até o final. Então, se ficou até o final, bota aí, eu fiquei até o final. De fato, eu estou começando a investir um pouco mais nessa questão de analytics, tempo e tudo mais. E agora, falando um pouco sobre o conteúdo que eu passei, que eu peguei para vocês, né? Como eu falei, eu peguei o livro, eu li agora o livro Building an NFT Dev Portfolio do Josh Comel, não sei como é que fala isso aqui também. Esse e-book aqui que eu peguei ele é gratuito, eu vou deixar o link dele aí na descrição para você já baixar ele. O Josh Comel, ele é um cara assim, tem uma baita de uma reputação lá na gringa, já trabalhou em um monte de empresa grande, Khan Academy e um monte de coisa. Então ele fez isso aqui, tem um livro de 72 páginas, muito bom, tipo, de fato muito bom. Eu trouxe aqui um pouco do resumo de tudo que eu peguei nisso aqui, mais também meus sprinkles, minhas decorações, minhas animações, então minhas experiências também estão envolvidas, mas eu recomendo fortemente ler esse portfólio, esse e-book, se você quiser se aprofundar ainda mais do que eu passei aqui para ti, mas basicamente o que eu te falei foi tudo que eu achei mais importante, mas também, obviamente, se não for vocês pegarem e criar suas próprias conclusões, vai ser muito melhor, né? Então, esse e-book está muito legal, eu até, inclusive, fui compartilhando isso no meu Instagram, então se vocês me seguem no Instagram, já deve ter visto eu lendo e tudo mais, então tá aqui o conteúdo que eu queria passar para vocês. Então, gente, muito obrigado aí para quem ficou até aí, siga aí nas redes sociais e até a próxima.